Oi! Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre ácidos e bases, mas hoje nós vamos dizer sobre reação de neutralização, que também pode ser chamada de salificação. Essa reação de neutralização é uma reação entre um ácido e uma base. E quando você mistura um ácido com uma base, é formado sal e água. Quando você mistura um com o outro, você vai neutralizar. Então, qualquer ácido neutraliza a base, ou vice-versa. Essa neutralização pode ser total ou pode ser parcial. Vamos ver assim como que funciona. Aqui eu tenho uma cuba com água, ácido clorídrico. Se eu colocar em água, ele vai sofrer uma ionização separando em H+, Cl-. Então, eu coloquei uma molécula e uma molécula sofreu uma ionização em água. Hidróxido de alumínio, se eu colocar em água, agora vai sofrer uma dissociação. Repara que agora eu tenho 3 hidroxilas juntamente com o alumínio. Esse alumínio tem carga mais 3, porque nele estava ligado 3 hidroxilas. O que vai acontecer é que agora os cátions e ânions serão atraídos dentro desta água. O alumínio vai ser atraído para o lado do cloro e o hidrogênio para o lado do OH. Esta união que está aqui, ó, HOH, na verdade é a água, H2O. Agora, quando o alumínio se liga ao cloro, o alumínio tem 3 cargas positivas. E para fazer uma molécula eletricamente neutra, olha que o cloro é -1, vou precisar de 3 deles. Então, eu vou pegar mais uma molécula de ácido, vou colocá-la em água, ela vai sofrer também uma ionização. Aí, aquele Cl gruda no alumínio e o outro H gruda-se no OH. Então, agora eu já tenho 2 moléculas de água. Só que ainda no meu sal, ele ainda não está eletricamente neutro. Então, eu preciso de colocar mais uma molécula de ácido, que vai se ionizar. Aí, o Cl vai grudar no alumínio e o hidrogênio no OH. Olha o que se formou. Esta molécula aqui, cloreto de alumínio, eletricamente neutra, e 3 moléculas de água. Então, eu usei 3 moléculas de HCl para uma molécula de hidróxido de alumínio para ter esta neutralização, né? Então, formou o sal mais 3 moléculas de água. Esta é uma reação de neutralização total, que também pode ser chamada de salificação. Tudo bem? Então, agora vamos apagar aqui para continuar. Eu quero mostrar esta reação não em desenho, de outra forma. Então, eu poderia fazer assim: ácido clorídrico mais hidróxido de alumínio com uma seta, porque aqui é uma reação, onde eu tenho o começo, que são os reagentes, e agora eu vou colocar os produtos. Olha como é que eu posso pensar. Eu posso pensar assim: cada ácido tem um hidrogênio, cada base tem 3 OH. Se eu pensasse nesse desenho que acabou de passar, olha, uma molécula de ácido clorídrico, olha a disposição que eu estou colocando. Um H ligado no Cl. E olha a base, 3 OH ligados no Al. Eu estou fazendo esse desenho só para mostrar a que momento vai acabar a neutralização. Eu sei que aquele H com esse OH se unirão e irá formar, então, água. E ainda não tem a neutralização total. Por quê? Ainda faltam 2 hidroxilas ligadas no alumínio. Então, eu pego mais uma molécula de ácido clorídrico. Só que a cada molécula que você pegar, só tem um hidrogênio. E esse hidrogênio, ao ligar ao OH, forma-se outra água. Continua ainda sem a neutralização total. Então, eu pego mais uma molécula do ácido e ligo ao OH. Agora sim. Agora ocorreu a neutralização. Repara que para ter essa neutralização total, foram necessários 3 moléculas de ácidos. Então, eu vou ali e coloco 3 para uma molécula da base.
Então, olha, pode ver que esses números aqui eu inverti, ó. 1 para cá, 3 para lá. Eles podem ser invertidos. Nessa neutralização, eu vi que se formaram 3 moléculas de água. Eu vi aqui a formação dessas 3 moléculas de água. Agora, falta saber qual é a fórmula do sal. O que é que tem que lembrar? Bom, de cloro, você vê ali que tem Cl, Cl, Cl. Tem 3 Cls e tem 1 alumínio. Acontece que o sal vai começar pelo cátion, pelo positivo. No caso, o meu positivo é o alumínio, que é o Al mais 3. Então, você iria colocar assim, ó, Al mais 3, Cl menos 1. Bom, sinais sempre desaparecem e o número também. Se sobrar algum número, esse número vem para cá, porque pode ver, ó, para cada um alumínio, vai precisar de 3 Cls. Então, a fórmula do meu sal é essa. Cloreto de alumínio. Vou e coloco ali. Como tem que dar a resposta? A resposta é apenas o que está nesse retângulo azul. Tudo que eu fiz ao redor é tudo para você ver o dispositivo, como que ocorreu essa neutralização. Mas a resposta é somente esta daqui. Esta é a minha reação, que está balanceada. Tudo bem? Bom, gente, então vamos continuar. Agora eu tenho ácido sulfúrico com a presença de 2 Hs, hidróxido de bismuto com a presença de 3 hidroxilas. Ácido e base, que eu já sei que vai ter que dar água e sal. Nesse ácido, como eu tenho 2 Hs ligados no sulfato, eu vou fazer nessa disposição. HH ligado no SO4. E a minha base, eu tenho 3 hidroxilas ligadas a um único bismuto. Olha como é fácil você prever, então, a formação de água. O H gruda-se no OH, forma a primeira água, e aqui forma-se a segunda. Só que continua sobrando hidroxila. Então, eu preciso de colocar outro mais ácido. Só que a cada vez que você acrescentar o ácido, as moléculas vão se repetindo, elas serão iguais. Ou seja, são de ácido sulfúrico, precisa de ter 2 Hs. Então, aquele H gruda na água, neutraliza totalmente aquela primeira molécula da base. Só que agora ficou ácido. Então, a gente coloca uma molécula a mais de base. Faz essa neutralização, forma a água, só que agora ficou básico. Então, coloco mais ácido. Outra neutralização, pronto. Nesta reação, foram usadas para neutralização total 3 moléculas de ácido sulfúrico. Então, eu coloco o número 3 em frente ao ácido sulfúrico. 2 moléculas de hidróxido de bismuto. Foram também, para ocorrer essa neutralização, formar 6 moléculas de água, que são essas que estão aqui, ó, 6 moléculas de água. Falta descobrir agora a fórmula do sal. Só que para fazer o sal, lembra-se que ele começa sempre pelo cátion. No caso, o cátion é o meu bismuto e eu tenho 2. Então, a gente sabe que tem 2 bismuto e a quantidade a gente põe embaixo. O sulfato eu tenho 3. Como eu vou dizer que eu tenho 3? Tem que pôr dentro de um parêntese o 3 do lado de fora. Então, a fórmula vai ficar assim. Bi2, SO4, 3, sulfato de bismuto. Então, aquele parênteses que está ali é porque eu tenho 2 elementos diferentes, o S, que é o enxofre, e o O, que é o oxigênio. Coloco ali, a minha reação está pronta e balanceada. Tudo bem? Vamos continuar. Agora eu quero fazer uma reação sem desenho e tem que chegar até na fórmula. Ácido pirofosfórico e hidróxido de cálcio. Tem que usar a tabela de cátions e de ânions. Todo ácido tem que mudar o final do nome. Feminiico, lembra? Bico de pato, tira o i que coloca ato. Então, o nome é pirofosfato e a fórmula é P2O7 menos 4. Esse menos 4 é a quantidade de Hs, H4, P2O7. Já tenho a fórmula do meu ácido.
A minha base diz hidróxido de cálcio. O cálcio, lá na tabela de cátions, é mais 2. Significa, se é mais 2, esse 2 é o número de hidroxila. Como a hidroxila tem 2 elementos, tem que ficar dentro de um parênteses. Então, é CaOH2. Para fazer a minha reação de neutralização, eu preciso da fórmula do ácido, mais a fórmula da base, que já estão as duas aí, a fórmula da água, que é H2O, falta a fórmula do sal. Para fazer a fórmula do sal, eu não preciso esse OH, porque meu sal não pode ter nem OH nem H. Então, eu vou precisar do meu cátion e do ácido eu vou precisar do meu ânion. Então, sem esse H, sem o OH. Quais são as regras para a fórmula de um sal? Começar pelo positivo, simplificar os valores, né, as cargas, se forem possíveis. Se uma, depois de simplificar ou não, sobrar o número 1, esse número 1 vai ter que sumir, você vai sumir com sinais e vai descer trocado. Apenas o número se sobrar. Vamos lá. Comecei pelo cálcio, terminei pelo ânion. Mais 2 menos 4. Como os dois números são pares, dá para simplificar. O que é simplificar? Dividir os dois números pelo menor valor deles. Então, eu vou dividir os 2 por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Esse 1 sumiu. E esse 2? O sinal de menos não vai usar, mas o número 2 que sobrou aqui, ele vai ter que descer trocado para o cálcio. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Ca2P2O7. Pronto, agora eu tenho a fórmula do sal. Então, olha lá, eu coloco ácido mais base, vai dar água mais sal. Essa é a minha reação. Só tem um detalhe, falta o balanceamento. Agora, é o balanceamento. Para fazer balanceamento, tem várias regras. Uma delas poderia fazer esta. Escolher um elemento que apareça uma vez de cada lado, dando preferência se eles tiverem quantidades diferentes. Dê uma olhada para o cálcio, que é o Ca. No início tem 1 e no final eu tenho 2. Então, quer dizer que eu posso usar o cálcio, pois ele aparece apenas uma vez de cada lado e está em quantidades diferentes. A regra é, o lado que ele aparecer numa quantidade maior, você vai multiplicar aquela fórmula por 1. Depois eu vou usar a terceira regra. Então, veja bem que é no final que eu tenho a maior quantidade de cálcio. Então, eu vou na frente daquela fórmula e multiplico por 1. Então, o número que está aqui, ele é multiplicado e ele não multiplica apenas o cálcio, ele multiplica todos. Para controlar esses meus resultados, eu vou colocar os símbolos que estão nos reagentes e os símbolos que estão nos produtos bem abaixo da reação, do jeito que está aí. Tá lá, eu tenho no início hidrogênio, fósforo, oxigênio e cálcio, no final também. Vou começar a colocar os resultados da minha multiplicação. 1 vezes 2, vou lá no cálcio e coloco 2. 1 vezes 2, vou no fósforo e coloco 2. 1 vezes 7, vou no oxigênio e coloco 7. Já fiz a minha primeira multiplicação. Pronto. Eu quero acertar o cálcio, que é por ele que eu comecei. Então, se tem 2 cálcios no final, vai precisar de ter 2 no início. Só que se você olhar na fórmula onde está o cálcio no início, só tem 1. E o único jeito de dar 2 é multiplicar aquela molécula por 2. 2 vezes 1, 2. Agora, se você reparar, o oxigênio tem 1, só que ele está dentro de um parênteses. Agora, a gente vai usar a nossa terceira regrinha, que diz assim, tudo que estiver dentro do parênteses vai ter que multiplicar 2 vezes. Deste modo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. A mesma coisa vai acontecer com o hidrogênio. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Pronto. Já acertei o cálcio e agora eu vou acertar o fósforo. Por que o fósforo? Porque nessas reações a gente sempre deixa por último hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou acertar o fósforo agora. Se eu tenho 2 no final, preciso de ter 2 no início.
Mas eu olho ali na fórmula e já tem 2. Então, eu vou multiplicar aquela fórmula por 1. Só que tem que ser a fórmula inteira, não é apenas o fósforo. Então, eu vou começar pelo H. 1 vezes 4 dá 4. Vou no hidrogênio, somo mais 4. 4 mais 4, 8. 1 vezes 2 dá 2, coloco 2 no fósforo. 1 vezes 7 dá 7, vou no oxigênio, que já tem 4, somo mais 7. Aí vai dar um total de 11. Pronto. Falta agora descobrir o H e o oxigênio. Então, eu vou pegar o hidrogênio. No início, eu tenho 8 hidrogênios. Olha que no final eu tenho 2. Para dar 8, então eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 2, 8. Só que agora tem que multiplicar esse oxigênio, que tem 1. 4 vezes 1, vou no oxigênio, 7 mais 4 dá 11. Repare que agora o oxigênio ficou igual, final, início. Quando isso acontece, é porque a sua reação está pronta. Eu balanceei a reação química. Tudo bem? O nosso próximo assunto, então, vai ser indicadores ácido e base. Falando ainda sobre os ácidos e as bases, podemos falar sobre os indicadores, que são substâncias naturais ou sintéticas, mas que têm uma coloração no meio ácido e outra coloração diferente no meio básico. Nós usamos muito no nosso dia a dia para separar soluções ácidas e básicas. Alguns indicadores: fenolftaleína, timolftaleína, laranjado de metila, papel de tornassol. Um exemplo: usando a timolftaleína, um recipiente contendo ácido, então lá dentro tem o H+, e um outro recipiente contendo base, então lá dentro tem o OH-. Digamos que então eu tenha duas soluções, uma ácida e uma básica, mas com a mesma coloração, e eu não consiga, só olhando, diferenciar qual é qual. Então, eu poderia pegar uma pequena porção e colocar algumas gotas de timolftaleína. Eu iria colocar a timolftaleína no ácido e na base. Olha a coloração que a timolftaleína fica em cada uma. No ácido, ela continua incolor, mas na base fica azul. Ok? Bom, gente, terminamos então a nossa aula sobre ácidos e bases. Deixe uma curtida e, se possível, se inscrevam. Até a próxima aula.